Oi, gente. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou Paulo da Comep. Mais uma vez nós estamos trazendo uma rápida palavra para vocês. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá. No livro de Salmos, né? Capítulo 19, versículo de número 2, que diz: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. O versículo 3, o 4 diz: em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, nele pôs uma tenda para o sol. O 5, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como herói a correr o seu caminho. Aí o 6, e a sua saída é desde de uma extremidade dos céus, e o curso até a outra extremidade dele, nada se furta ao seu calor, né? Aí o 7 diz: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? Então eu quero dizer para você, nesta manhã tão poderosa, hoje para mim aqui já é 12h09, é um feriado aqui do Novo Gama, feriado, um dia dos trabalhadores. Então, que Deus abençoe todos os trabalhadores da nossa nação. É o que a nossa nação precisa mesmo, né? É do Senhor Deus trabalhando por nós e de muitos trabalhadores trabalhando em favor dessa nação. Vamos lá, então. Os céus contam a glória, mas é a palavra original que liberta a alma, né? Os céus contam a glória, mas a palavra original que liberta a alma. Quando a gente olha o Salmo 19, é um salmo que fala muito dos astros, que fala muito do dia, fala muito da criação. Quando a gente olha, o universo é uma partitura de luz escrita no vácuo. Cada astro é um átomo de pensamento divino que obedeceu o comando primordial. No entanto, o céu, por mais vasto que seja, permanece mudo até que o entendimento humano faça falar. E esses atlas não é apenas um registro de órbitas, é um exercício da lei oral. Estamos retirando o ciclo das estrelas do papel e da ciência fria, plantando-os no solo do reino espiritual. Pois a profecia só se manifesta de forma conclusiva quando há semente do tempo encontra a voz do homem que sabe ler as escritas de Deus nas alturas. Então, essa é um trecho do livro que eu escrevi sobre astronomia judaica e que vai colaborar com a gente, né, nessa forma tão poderosa que é trazer uma palavra para a sua vida. O Salmo começa com uma linguagem silenciosa, dizendo assim: o Salmo começa afirmando que os céus proclamam a glória de Deus. E no pensamento judaico, a natureza é o primeiro livro de Deus. Primeiro livro escrito por Deus. Então, nós precisamos olhar para todas essas coisas, porque a Bíblia diz que toda essa criação, ela foi feita, né? Deus criou todas as coisas. O nosso eterno Deus é o Deus que criou tudo. E toda a criação interage com este Deus. E Deus interage com essa criação. Note bem que, na verdade, a criação mesmo só foi funcionar a partir do 8º dia. Por quê? Porque no 7º dia o Senhor descansa, ou seja, essa palavra descanso aí não é descansar como um brasileiro, como nós estamos fazendo hoje. É descansando aqui um feriadão, né? Top, né? Mas ele está dizendo que a palavra descanso vem de raiz promessa do hebraico. E ela fala sobre a questão de você interagir, né? Como Deus interagiu com toda a sua criação, botou para funcionar. É como se fosse uma linha de montagem de carro, um automóvel. Ele vai montando, vai colocando coisas nesse carro, vai introduzindo peças, colocando pneu, motor e tal. E quando chega no final, alguém lá dá a partida nesse carro. E esse carro, então, parece que fica vivo, né? Ele acende as luzes. Então, o 8º dia representa o Espírito de Deus sobre toda a matéria.
sobre tudo, funcionando na perfeição e na cadência de Deus, através do seu Espírito. Então, nesta manhã, nós estamos incluídos nessa, né? Nós estamos inclusos nessa manifestação poderosa de Deus. Somos parte, fazemos parte, né? Fazemos parte de Deus, né? Em tudo isso que Deus criou. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. E aqui nós vemos, né, que o sol é descrito como um noivo, um herói percorrendo o seu caminho, numa metáfora, com precisão astronômica. Isso se conecta diretamente àqueles atlas, né, do tempo e das profecias que a gente vê, que fala através da palavra do Senhor, né, que vem falando conosco. Há um Deus. Eu estava vendo agora uma reportagem daqueles astronautas, um deles que foram, né, que estavam viajando aí no espaço, estavam viajando, e eles acabaram, um deles acabaram escrevendo o seguinte: ó, eu acabei de crer, Deus existe. Então, quando você olha para a natureza, Deus está se revelando a cada dia, né? E uma das coisas interessantes que a gente vê no livro, o salmista usa a palavra El como criador, né? Quando ele diz aí o versículo primeiro, né? O versículo de número 2, ele vai dizer: um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra a declaração a outra noite, né? E aí ele fala que o versículo primeiro, os céus manifestam a glória de Deus. E o salmista usa a palavra El como Deus, como Criador. Mas ao falar da lei, ele muda para o nome de Deus, que é o nome do tetragrama sagrado. Está lá, acho que é no versículo de número 7, ele diz algo interessante aqui, ó. E quando ele diz o 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? Quando ele diz Torat, Yavé, Temimã, Meshivat, está dizendo, né? A lei do Senhor é perfeita e refrigera na fecha alma edute, e mais o tetragrama do Senhor, Nemanar. Ele está dizendo, né, que é o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? Ele fala que dá sabedoria aos simples. E quando ele usa a Torá, ele coloca o nome verdadeiro de Deus. Deus tem 74 nomes que os homens deram a ele. E agora nós temos aí um nome que é o nome original de Deus, que é o tetragrama sagrado, que você vai encontrar nas redes sociais como Yud, Re, Vav, Re, nas traduções da Septuaginta Yavé. Mas esse nome é um nome totalmente especial, pois esse nome ele traz um poder especial para nossas vidas. Um nome sobre todos os nomes, né? E é tão interessante que a gente vê isso. A Torá descrita, né? O salmista, ele usa El como criador, mas no versículo 7, quando ele fala da lei, ele muda para o tetragrama sagrado, o nome da aliança de Deus com a gente, né? E a Torá é descrita como perfeita, capaz de restaurar a alma e dar sabedoria aos simples, né? Então, nesta manhã, a gente precisa pedir para ser purificado de faltas, né? Purificado de erros inconscientes, para que o Senhor possa nos dar a vitória, né? A libertação do orgulho, é um clamor para que a soberba não domine o homem, esse texto, né? E no contexto da sua maioria, da nossa mentoria, isso pode ser lido como a libertação de dogmas da tradição humana, que impede a clareza espiritual. Então, quando a gente olha para o céu, nós vemos um livro escrito silenciosamente. Mas quando nós analisamos aos olhos da Torá, ou seja, aos olhos da palavra de Deus, nós conseguimos enxergar um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo, um Deus que atravessa gerações e não muda. É um Deus imutável, um Deus de maneira toda especial. Então, que esse dia possa se manifestar na tua vida. E aprenda com Deus lendo a Bíblia, aprenda com Deus
olhando para tudo aquilo que ele fez, porque é certeza que a vitória virá para a tua vida, tá bom? Uma palavra abre seu coração. Então eu vou dizer, Shalom Haverim, né? Que Deus abençoe a sua vida e Deus te dê vitória, né? Como diz o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe em nome de Jesus.